Meu coração é verde e branco e assim o jogo está em minhas mãos. Alô, torcida americana, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Valverde e esse é o podcast Coração Verde e Branco, o seu podcast de quinta. Senhoras e senhores, chegamos ao 64º episódio deste podcast e... Bem, vou deixar para o final, mas no final tem uma pequena notícia sobre a continuidade deste programa. Por agora, eu queria falar que voltamos, né, após aí 2 semanas de ausência, e quando eu parei, foi exatamente depois do jogo contra o Paysandu, né, deveria ter tido um programa, e aí a gente estava com obras aqui em casa, o jogo me deixou bastante desanimado, e também eu fui acometido aí de uma virose, aí, uma tosse e tal, uma tosse produtiva, para ficar bem claro o tipo de problema que eu estava tendo, e outras coisas que me deixaram assim, bem sem condições de fazer o podcast. A tosse se estendeu, né, por alguns dias, né, ainda estou ali no finalzinho dos sintomas, e também tive que cuidar do meu pai no hospital, que passou por uma pequena cirurgia e tal, né, então preferi deixar o podcast de lado por esses dias e me dedicar a essas outras atividades. Agora estou de volta, apesar da obra ter terminado, a doença estar terminando, o América novamente nos deu mais uma frustrada, assim, né? No jogo de ontem contra o Curitiba, que também não torna fácil fazer esse podcast aqui. Mas estamos aí, né? E aí, no último domingo, minha esposa propôs que assistíssemos a um filme e acabou que o que ela queria ver e eu queria ver acabou sendo casando, assim, né? A gente assistiu o Mágico de Oz e eu gosto de ver esses clássicos, de incentivar a minha filha a conhecer esses filmes clássicos, assim. Eu acho que faz parte, né? É importante para uma formação, os clássicos devem ser vistos, né? E também para ela conseguir ver algo que não seja menos palatável, né, para uma criança do que esses filmes que são feitos hoje em dia. Então, assim, algo mais difícil de entender, né, um pouco mais de trabalho, nada tão mastigado que nem são os filmes de hoje em dia. Então, assistimos lá Mágico de Oz, né? Aí, então, tá lá eu vendo o filme, né? A Dorothy, a protagonista do filme, é uma menininha que vive no Kansas com seus tios, né, numa fazenda. E aí ela tá sendo perseguida por causa do cachorrinho dela, né? Tem uma vizinha enjoada que quer que quer prender o cachorrinho dela porque o cachorrinho invadiu o jardim dessa vizinha. Então a Dorothy, diante dessa situação de desespero, ela tenta fugir de casa, né? Aí ela se arrepende e volta para casa. Quando ela volta para casa, a casa que ela morava foi atingida por um tufão, por um tornado, um furacão, sei lá que. Um vento forte que veio do céu, lá rodando, rodopiando lá, e levou a casa dela pra Oz, né? Então ela acordou nesse outro mundo maravilhoso, que é o mundo de Oz, e ela lá conheceu a população desse lugar e não sabia como voltaria para casa, para junto dos tios, né? Já estava ela uma adolescente, uma pré-adolescente, com saudade ali de casa, ali dos seus familiares, né? A Dorothy, então, recebe o conselho de uma das bruxas lá de Oz, né? Uma bruxa boa, que fala com ela assim, olha, Dorothy, siga pela estrada de tijolos amarelos, né? Vá até o Mágico de Oz e ele lá vai te ajudar a voltar para casa, né? Dorothy, então, segue lá pela estrada de tijolos amarelos a, a fim de conseguir, né, essa benesse, né, essa atenção do Mágico de Oz. Dorothy, então, em seu caminho na estrada de tijolos amarelos, encontra um espantalho que gostaria de ter um cérebro, né? Ele tem a cabeça de palha, né? E sonha em ter um cérebro. Ele se junta a Dorothy, né, já na esperança de que o Mágico de Oz, já que vai dar o retorno para casa a Dorothy, que pudesse lhe dar um cérebro.
Na sequência, eles encontram um homem de lata que não tem coração, né? E por fim, encontram um leão que não tem coragem. Então vão lá, os quatro, né? Rumo ao Mágico de Oz, né? Que vive na cidade das Esmeraldas, né? Uma cidade verde, né? Então são 4 Cs: casa, cérebro, coração e coragem, que esses 4 personagens vão tentar obter junto ao Mágico de Oz, na cidade verde, a cidade das Esmeraldas, né? Lá onde o Mágico de Oz era o rei. Bem, pra falar a verdade, assim que eu assisti o filme, eu falei, caramba, dá pra usar isso pra falar da América. Mas eu queria falar de um aspecto mais positivo, porque eu tava meio empolgado ali, né, com as 2 vitórias diante da Ponte Preta e CRB, né? Os jogos contra Ponte Preta e CRB, a gente finalmente começou a usar o esquema 4-4-2, né? Contra a Ponte Preta com o Felipe Amaral ali de primeiro volante, já que o Ale tinha machucado no jogo lá contra o Paysandu. E o time foi ali, né? Deu uma encaixada meio que natural, né? Afinal de contas, eu, Bruno Valverde, já estava pedindo 4-2 há muito tempo, né? 4-4-2 há muito tempo, desde o ano passado, né? Então o time encaixou, eu dei uma empolgada. Eu falei, cara, o Benítez é que nem esse rei, é que nem esse mágico de Oz ali, né? Ele vai distribuindo ali para esse pessoal ali coragem, coração, alma, inteligência, né? A ponto do Fabinho ser artilheiro, né? Do Juninho ir pra frente e marcar, do Ale ter coragem de falar algumas coisas, né? Então, puxa vida, o Benítez está ali distribuindo seus dons ali pro time do América ali, né? Quem sabe a gente até volta pra casa, né? Que nem a Dorothy queria. Mas aí, depois do jogo do Curitiba, eu falei, cara, eu vou trazer, eu vou esquecer esse negócio do rei de Oz, do mágico de Oz distribuindo os dons. Não, na verdade até dá pra falar, né? Que no jogo contra o Curitiba, como o nosso mágico de Oz saiu no primeiro tempo, né? A gente ficou perdido lá em Oz, no estádio do Curitiba, que por acaso é verde, que nem a cidade das Esmeraldas, né? A gente ficou perdido lá em Oz, num time sem coragem, num time sem cérebro, num time sem coração, sem alma, sem criatividade, sem solução, né? Num time terrível, né? O jogo contra o Paysandu, que a gente perdeu, né? E aí o pessoal tá muito comparando, assim, querendo colocar no mesmo pacote todos os nossos jogos fora de casa como se fosse a mesma coisa. Não foi, não, né? Data máxima Veiga não foi. Contra o Paysandu a gente produziu, né? A gente produziu. A gente teve chance de fazer gol naquele jogo. Contra o Curitiba, não. Contra o Curitiba foi uma tristeza. A América foi péssimo, né? E aí, para ser bem sincero, até enquanto o Benítez esteve em campo, o América foi péssimo, né? A gente tem sentido bastante a falta do Matheus Henrique, né? Ajudando ali na armação. E também a falta de um Marlon um pouco mais habilidoso, um pouco mais chegando na área, né? O jogo contra o Curitiba, então, ele se destaca negativamente entre os jogos ruins que temos feito fora de casa. Concordo com os colegas aí, os jogos fora de casa têm sido ruins. Ok. Contra o Curitiba, a gente está fora da curva. Foi terrível o nosso jogo. Tudo bem? Ó, vamos lá. Né? Começando de trás. Dalberson, Éder e Ricardo Silva. Os 4 inseguros pra caramba, né? O Dalberson, eu tô achando que desde que o Elias chegou, ele tá sentindo essa pressão negativamente, ao invés dele caçar, produzir mais, eu tô achando ele mais inseguro, né? O jogo contra o Paysandu, então, foi uma vergonha, né? Ele quase pediu música no Fantástico, né? 3 grandes lambanças, né? Por fim, ele conseguiu defender o pênalti, né? Que foi uma lambança que ele provocou, pelo menos ele conseguiu defender o pênalti. Esse negócio de Ricardo Silva e Éder armar jogo, né, fazer toda a saída de bola, eu acho muito complicado, né? Para mim, isso ali, no mínimo, a gente teria que ter o Ale ou o Moisés fazendo essa saída com eles, né? No finalzinho do jogo contra o Curitiba, isso aconteceu.
Mas grande parte do jogo do Curitiba a gente ficou com o Ricardo Silva e Éder fazendo a saída de bola e rifando, juntamente com o goleiro, a bola, né? Na hora que via que não tinha o que fazer, tentava dar um chute para frente ali na esperança de achar algum bom jogador, né? O Daniel Borges, nesse contexto, para mim não tá comprometendo, não tá sendo uma praga, né? Ele tá indo bem. O problema é que a gente está acostumado com o Matheus Henrique. Então, evidentemente, se comparar com o Matheus Henrique, o Daniel Borges está abaixo. Mas não compromete ali na direita também não. O Marlon cumpre razoavelmente seu papel na esquerda. Só que com o time, principalmente sem o Benítez, a gente precisa muito mais do Marlon ali na esquerda, né? E a gente precisa de um Marlon com aquela pegada, com aquela coragem que ele estava aprendendo, aquela evolução que ele estava tendo. A gente não quer o Marlon bobão, né, medroso, que toma uma ombrada e já cai, né? O meio-campo. Apesar do Ale ter permitido que o jogador do Paysandu atravessasse o meio-campo ali do Curitiba, atravessasse o meio-campo ontem com a bola, para mim não é o pior do meio-campo, tá? O Ale para mim tá razoável ali, né? Quem tá muito mal no meio-campo é o Moisés, né? Que é aquela ideia de que ele dava uma moral ali, já não tá valendo muito, né? Ele não tá sendo, não tá dando importância no jogo, né? Não chuta forte, o passe dele não tá sendo decisivo, né? Então tá complicado. E o Juninho, que evidentemente é aquele cara que dá opção na frente, não sei o que, tal. Todo mundo sabe as qualidades do Juninho. Mas as falhas do Juninho, quando o time vai mal, também ficam muito evidentes, né? Ainda mais sem o Benítez em campo para poder ajudar a articular o jogo. No ataque, o Renato Marques eu não culpo tanto, porque ele tá vivendo ali de pressionar a saída de bola e tal, mas ele dificilmente recebe alguma bola de qualidade. E o outro cara é o Fabinho. Num jogo sem o Benítez, eu acho que o Fabinho também não tem que jogar, tá? Pra mim ali era pra ter entrado naquele jogo de ontem mais cedo o Felipe Azevedo, né? Porque o Felipe Azevedo ele pode faltar velocidade, né? Mas não lhe falta vontade, não lhe falta inteligência, né? E o Fabinho às vezes você sente essa falta. É mais do que inteligência. O Fabinho às vezes falta alma, sabe? Se ele fosse no Mágico de Oz lá, eu quero uma alma. Eu quero saber assim, eu tô aqui jogando bola, mas é por causa de que eu tô jogando bola? Qual que é a minha motivação pra jogar bola, né? O Fabinho pra mim é esse cara, falta alma nele ali, de entender por que ele tá em campo, né? Por que disso? Porque às vezes ele é fraco numa dividida, corre com o freio de mão puxado, tal, sabe? E você olha pra ele, dá um desânimo, né? Você olha pra ele em campo, você fala, ó, que desgrama, né? Aí você olha pro banco, aí você chora. Você chora. Porque com o time perdendo de 1-0 sem fazer nada, a opção do treinador é colocar Jacaré e Brenner, né? O Brenner, eventualmente, eu ainda acredito que ele possa fazer um gol aí e tal. Agora o Jacaré eu não acredito em nada, cara. O Jacaré acertar 2 passos no jogo eu já fico feliz, né? É um jogador muito limitado e eu acho que o Dr. Adolfo defende que a gente não pode, acho que é o Adolfo mesmo, não deve abrir mão de um jogador que nem o Jacaré numa Série B, né? Eu fico tentando ver isso, sabe, Dr. Adolfo? Eu fico tentando ver isso, mas nossa Deus do céu. Mas é melhor um volante, sabe? Pelo menos você tem a certeza que vai defender do que ter ali a esperança, ficar na esperança de que o Jacaré vá correr, vai acertar um passe, vai acertar um cruzamento. Eu não sei. Tenho muita esperança no Jacaré, não. Tá? Então, resumindo essa história toda, a gente precisa pensar pra frente, né? Teremos um jogo aí contra o Avaí. A América ainda é líder, apesar dessa tragédia toda, né? De toda essa tristeza. Essa tristeza no olhar, essa tristeza na voz. Minha, sua, de todos nós americanos. O América ainda é líder, né? Vamos pegar o Avaí na próxima terça-feira aqui no Independência. Queira Deus que o Matheus Henrique volte, né? Mas é uma luta ali direto pela liderança. Diante de tudo isso, né, dessa situação, é evidente que a gente poderia tentar ir ao mercado, ver se a gente acha um outro armador, esse pontinho de velocidade, né? Que nesse jogo contra o Curitiba lá, cara, como é que era um jogo para ter aquele camisa
aquele camisa 10 de outros tempos, né? Como que era um jogo pra gente ter o Ademir novamente, ele na ponta direita, poder receber umas bolas ali. Que saudade, né? Então que a gente tente achar esse ponto, ou no nosso próprio elenco, né? Esse cara de velocidade para poder ajudar nessas saídas de bola aí. Né? Tá complicado o América do jeito que tá. Né? Beleza, pessoal? Então é isso. O feminino, a gente está numa situação, vamos falar assim, muito boa, pensando na projeção do começo, né, da temporada, e um pouco triste pensando na projeção durante a temporada. Por quê? Porque durante a temporada a gente andou ali entre os 5 e 6 primeiros, né? E hoje a gente está em oitavo, sendo ameaçado, né? Vai dar uma pausa agora de 2 meses. A gente está em oitavo, sendo ameaçado. Faltam 2 rodadas completas. Se nos mantivermos na oitava posição, vamos para a próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas a boa notícia é que a gente não cai mais. Não cai mais! América Feminino! Lembrando aí os bons tempos de Theo José e Alessandro Zanardi, que falava, Theo José narrava, não perde mais, Alessandro Zanardi. Acho que era o Theo José mesmo que falava. Então não cai mais, América Feminino. América não cai mais, né? Não tá livre do rebaixamento, que é a boa notícia pensando na projeção do início do campeonato, né? Mas assim, a gente podia ficar ali em oitavo, né? Ia ser bem legal para poder ir para a segunda fase. Beleza, pessoal? Então, esse foi o episódio de hoje. E a notícia que eu quero dar, né, é o seguinte. Eu decidi que o podcast vai dar uma pausa maior, talvez de alguns anos, né? Eu vou parar o podcast. E eu não quero parar no episódio 64 porque é um número feio, né, por motivos políticos. Vou parar no episódio 65, ou seja, o próximo episódio será o último episódio dessa primeira safra do podcast. E por que, meus queridos amigos? Estou obrigado? Estou triste? Não, né? Simplesmente estou ocupado. Tenho várias coisas para fazer na minha vida, várias questões aí acadêmicas, né? Graças a Deus, a minha carreira acadêmica tá desenvolvendo legal, né? Apesar de ter quase 40 anos. E também quero me dedicar a escutar os meus colegas, né? Os produtores de conteúdo do América. Hoje a gente tem vários produtores fazendo muita coisa de qualidade. E desde que eu comecei a fazer o podcast, eu fui deixando de lado um pouco isso, né? Porque às vezes falta tempo mesmo. Então, tá difícil de ver o Decadentes, os Santos Americanos, o Só Acontece com a América. O América História, então, apesar de ser uma vez no mês, tá mais difícil ainda, né? Eram programas que, né, tirando o Só Acontece com a América, né, que eu sempre gostei de ver, né? De ver e de ouvir, né? Mas que eu tô sem tempo para poder acompanhar, né? O Só Acontece com a América, né, nasceu depois desse aqui e eu gosto demais, né? Eu gosto demais da pessoa do Sérgio e tal, acho uma pessoa maravilhosa e eu quero ter tempo de curtir isso. Então eu vou parar aqui com o podcast, vou continuar no Instagram e no X, lá no Twitter, com meus comentários afiadíssimos, um humor inglês de altíssima qualidade. Mas a produção de conteúdo, mas a produção de podcast, ela vai dar um tempo, tá bom? Eu quero estruturar algumas coisas aqui em casa, a ideia que eu já falei com vocês do estúdio e tudo, e depois também desembolar essas coisas aí, né, essas outras tarefas da minha vida, tudo bem? Então, não tô parando por briga, por decepção, por nada disso, né? É uma opção racional e escolhendo coisas aqui na minha vida, tudo bem? Então, senhoras e senhores, esse foi o penúltimo episódio do podcast Coração Verde e Branco. Nos siga lá nas redes sociais, no Instagram, Cor Verde e Branco, e também no Twitter, no Instagram, um dia eu acerto, no Instagram, coração.verde e branco, e no Twitter, Cor Verde e Branco, além dos canais, do canal no YouTube deste podcast, Coração Verde e Branco, e também no Spotify, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau. Deus salve o América, nosso campeão.